Lendas do MMA Parte 2. Dessa vez com Rodrigo Minotauro. Sacanagem. Esse aqui é o Minotauro, o outro era o Minotouro. O irmão gêmeo dele. Minotauro começou no MMA com 6 vitórias seguidas até perder sua primeira luta para Dan Henderson. Após sua primeira derrota, Minotauro teve um empate com Tsuyoshi Kozaka e então emplacou uma sequência de vitórias. E após 10 vitórias seguidas, vencendo nomes como Gary Goodrich, Mark Coleman e Heath Herring, ele enfrentou Bob Sapp. Um lutador de 150 quilos, então a única esperança do Minotauro vencê-lo seria cansando. Demorou um pouco pro Bob Sapp cansar, mas assim, logo logo cansa. Vai sobrevivendo aí, Minotauro. Porém, ainda assim, Minotauro conseguiu cansar o Bob Sapp, sair por cima e levar o braço para casa com esse belo armlock. Após vencer o Bob Sapp, ele continua na sua sequência de vitórias, inclusive se vingando do Dan Henderson por finalização, mas quem ele enfrentou depois disso foi complicado. Fedor Emelianenko, para muitos o melhor peso pesado de todos os tempos, e aí não deu para o Minotauro, derrota por decisão unânime. Após a sua derrota para Fedor Emelianenko, o Minotauro conseguiu outra sequência de vitórias, inclusive vencendo nomes conhecidos como Heath Herring. Porém, ao enfrentar Fedor Emelianenko de novo, a primeira luta terminou em no contest por uma cabeçada acidental, e na segunda, Fedor Emelianenko vence de novo por decisão unânime. Sim, o cara era brabo. Após sua derrota por Fedor, ele conseguiu emplacar mais 2 vitórias até que enfrentou seu segundo gigante, Zuluzinho, que ele venceu de forma rápida no primeiro round por chave de braço. Na sequência, venceu Fabrício Verdun por decisão unânime. Perdeu para Josh Barnett por decisão dividida e na revanche venceu por decisão unânime. Finalmente foi ao UFC e venceu na sua estreia Heath Herring. E na sua segunda luta conquistou o cinturão interino finalizando Tim Sylvia. Perdeu o cinturão interino para Frank Mir. Venceu Range Couture em uma luta que foi considerada a melhor do ano. Depois ele enfrentou Caim Velasquez, que basicamente é o Ronaldo Fenômeno do MMA. Se os joelhos dele aguentassem, ele seria o melhor de todos os tempos, indiscutivelmente. Pra mim, o melhor peso pesado de todos os tempos. Perdeu no primeiro round, infelizmente. Após a luta contra o Caim Velasquez, o Minotauro já estava em idade avançada, então começou a oscilar muito mais derrotas do que vitórias. Venceu Brandon Schaub no Rio de Janeiro, mas perdeu para Frank Mir, onde ele inclusive quebrou o húmero. Venceu Dave Herman e depois 3 derrotas seguidas para Verdun, onde ele lesionou o braço de novo, Roy Nelson e Stefan Struve. E esse aqui é o cartel final do Minotauro. O seu auge foi no Pride, onde ele conseguiu 17 vitórias e 3 derrotas. No UFC ele tem até cartel negativo, 5 vitórias e 6 derrotas. Mas mesmo assim o seu auge foi tão absurdo no Pride que o UFC não pôde deixar de reconhecer a sua grandeza. Tanto que em 2016 ele foi introduzido no Hall da Fama do UFC e hoje é embaixador do MMA no Brasil. Se você conheceu esse canal por esse vídeo, se inscreve aqui no MMA em geral, dá uma ajuda para quem está começando, deixa o like e comenta aqui. Quem você quer que seja o próximo? Mais uma lenda brasileira? Vamos ter nosso primeiro gringo? Deixa aqui nos comentários. Valeu, falou, os!